Em uma floresta isolada no sul da Austrália, trilhas pacíficas escondiam um segredo macabro. Entre os anos de 1989 e 1993, 7 mochileiros desapareceram misteriosamente. Dias de buscas, semanas de silêncio, até que a verdade emergiu das árvores. Um assassino estava caçando suas vítimas. Essa história é tão impressionante que inspirou um filme, o filme Wolf Creek. Oi gente, meu nome é Vanessa Mariano e no Histórias Impressionantes de hoje vamos conhecer o caso de Ivan Milah, o verdadeiro Backpacker Killer. Antes de começar a nossa história aqui, já vou pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, curtir o vídeo, deixar um comentário. Me conta se você já assistiu o filme Wolf Creek, se você já conheceu essa história. Vamos engajar no vídeo, gente. Tô precisando aqui das horas assistidas, então bora assistir esse vídeo, depois assistir mais um outro e mais um outro, quantos vocês puderem. Eu já agradeço. Antes de começar aqui nossa história, quero mostrar este meu anel. Olha que lindo, gente. Eu ganhei da minha amiga Débora. E assim, nós amamos cavalos, no caso eu e minha amiga Débora. E esse aqui é pra ser um cavalo, mas ele tem umas listrinhas, lembra uma zebra. Mas a gente fala que é cavalo, então é cavalo, tá? Só queria realmente mostrar o meu anel, que eu acho ele lindo. Decidi colocar ele hoje pra gravar esse vídeo pra vocês. Fugindo do assunto, como sempre, né? Enfim. Mas então, gente, sabe uma coisa que eu tava pensando? A maioria dos canais de True Crime aqui do YouTube, assim, gente, a grandíssima maioria mesmo, mais de 90% dos canais que eu consumo, eles trazem somente casos gringos, né? Justamente por conta de que trazer casos brasileiros é um pouco mais complicado. Eu, particularmente, trago mais casos brasileiros, eu acho, e gosto até um pouco mais de trazer histórias brasileiras. Porque eu acho assim que tá mais perto da nossa realidade ali, do que pode acontecer, ou até mesmo de regiões onde você viva, enfim. Mas o que eu tinha percebido já há um tempo é que esses canais que trazem vídeos, né, sobre crime, os principais países que eles trazem, sim, a maioria são dos Estados Unidos, mas na minha opinião, do que eu consumi até hoje de True Crime e outros canais aqui do YouTube, o segundo país que mais tem caso criminal é a Austrália, gente. Tem muito crime na Austrália. E eu fico assim, nossa, quando eu decidi fazer meu intercâmbio em 2018, eu fui ver os países, né, pra estudar inglês e tal. E a Austrália foi uma das opções que teria aí, né, pra fazer intercâmbio. Mas na época eu não decidi pela Austrália tanto porque é um país muito grande como o Brasil e eu só ia ter oportunidade de conhecer o próprio país, né? E também porque lá tem muita aranha mesmo, e umas aranhas assim de proporções assim enormes. É muito bicho lá. Sem contar que a comprovação de renda também é muito grande, mas o que me pegou muito foi essa questão dos animais, em específico aranhas, que eu tenho muito medo. Mas, gente, eu pensava que assim, a Austrália era um país hiper, ultra, mega seguro. E sim, é um país considerado seguro. De poucos crimes, assim, lógico que eles não têm, assim, esses programas sensacionalistas de crimes que nós temos aqui em várias redes abertas, né? Falando de, sei lá, dezenas de crimes diários. Mas também, quando tem crime, assim, os caras capricham, entendeu? Os criminosos, eles fazem umas coisas assim também que, ó... E a pessoa que vamos falar hoje, que é esse Ivan Milah, não sei, vou pôr o nome dele aqui inteiro pra vocês também. E não sei a pronúncia, mas vamos chamar ele de Ivan. O Ivan, cara, ele foi um SK, assim, dos mais perversos que eu já vi. E primeiro eu fiz o roteiro desse vídeo. Na verdade, primeiro eu fiz um roteiro do vídeo que eu vou postar na próxima terça-feira ao meio-dia. Só que daí eu soube desse outro caso, né? Eu quis inverter a ordem, trazer ele primeiro, porque vai fazer mais sentido quando trazer o outro caso da próxima terça-feira. E eu já tinha feito os roteiros, e ao fazer o roteiro eu sabia que o caso tinha inspirado um filme. Roteiro pronto, eu fui assistir aos filmes. E, gente, o que aconteceu no crime, todo o meu roteiro tava ali no filme. E foi muito impressionante assistir.
Wolf Creek é um filme de terror australiano lançado em 2005, escrito e dirigido por Greg McLean. Esse Greg, gente, ele fez o enredo do filme, né? Ele escreveu o roteiro todo do filme e era sobre, né, um tirador de vidas. Gente, vou falar umas palavras aqui estranhas, mas vocês vão entender porque eu não posso ficar falando no YouTube, principalmente agora que eu tô retomando, entendeu? Então, assim, o enredo era sobre um tirador de vidas. Já tava ali meio que pronto e era um tirador de vidas de mochileiros. Quando ele ficou sabendo do caso do Ivan, desse SK, ele falou, eu preciso trazer isso pro meu filme. Então ele muda ali o modus operandi do tirador de vidas do filme dele, fosse o mesmo do Ivan, o mesmo que ele utilizou aí para desviver as suas vítimas. E o filme deu tão certo que em 2013 eles lançaram o filme Wolf Creek 2, e o filme Wolf Creek 3 já foi confirmado para estrear no segundo semestre de 2026. As filmagens já começaram agora no ano de 2025. Se estiver pegando muito barulho aí, me perdoem, mas eu só tenho esse horário para gravar e tem uns cachorros que tá latindo bastante, espero que não esteja, né, saindo aí para vocês. Mas enfim, os dois filmes, gente, eu gostei muito. O filme ele é muito arrastado, tá? Dava para ser assim facilmente um curta, então porque demora muito para as coisas começarem a acontecer, mas quando começam, fica bom, fica bom não, mas é um filme, enfim, que eu gosto de filme de terror. E tem aqui no YouTube de graça o Wolf Creek. O primeiro tem dublado e é uma dublagem muito boa, vocês vão gostar. Vou deixar no primeiro comentário fixado, então. Os dois tem aqui no YouTube de graça. E o Wolf Creek 2, ele não é dublado, ele é só legendado. Mas como eu falei pra vocês, o filme ele é um pouco mais arrastado, então dá pra ler tranquilamente, assistir pra quem tiver dificuldade, porque eu tenho, esse negócio é muito rápido. Eu não acompanho a legenda com o que eu tô vendo, mas esse dá super de boa, super tranquilo. Eu assisti um seguido do outro e assim, já fiquei querendo muito o terceiro. Quando você assiste os dois, né, quando você sabe da história e assiste os dois, você percebe o quanto evoluiu a questão do enredo mesmo, do primeiro pro segundo. O segundo tá bem mais caprichado, sabe? Tem bem mais coisa. O primeiro não, o primeiro é bem mais arrastadão mesmo. E, enfim, vamos ter aí em 2026 o terceiro filme, aí essa trilogia, se parar no terceiro, filmes baseados aí no nosso SK de hoje. Então, bora aí começar a nossa história impressionante de hoje. Tudo começou aí entre os anos de 1989 a 1993, quando aí jovens mochileiros com idades aí aproximadamente entre 19 e 22 anos, todos turistas viajando de carona e todos desapareceram e foram encontrados ali nas redondezas da floresta de Benlanglo. Vou escrever o nome da floresta aqui também, porque é uns nominhos, né, que pelo amor de Deus, o inglês já não é muito bom e enfim. A polícia, assim, inicialmente, conforme os corpos foram aparecendo, eles foram tratando os casos isoladamente. Eles, a princípio, não fizeram associação entre os casos. Mas conforme aí os casos foram aparecendo, mais corpos foram aparecendo, eles foram vendo aí certas similaridades entre os casos, né? Entre as formas que as pessoas foram desvividas. E aí eles perceberam que eles estavam atrás de um SK. A caçada a SK foi uma das mais complexas da história da Austrália. E eles sabiam que era uma pessoa que conhecia muito bem o terreno, a região ali da floresta. E no meio de tudo isso, um nome surgiu. E o nome foi de Ivan Mila. Ele era aí um trabalhador de rodovias, uma pessoa assim aparentemente comum. Mas por trás aí dessa fachada havia um monstro meticuloso. Ivan Robert Marco Mila nasceu em 27 de dezembro de 1944 em Guildford, Nova Gales do Sul, na Austrália. Sua família era de imigrantes da Croácia. Ele cresceu com os pais e 13 irmãos na fazenda da família em uma área remota da cidade. Apesar de frequentarem uma escola católica particular, os irmãos Mila eram conhecidos por suas travessuras.
eles eram constantemente vistos carregando facas e armas de fogo e se divertiam atirando em alvos na área externa da casa. Assim, né, gente? Uma família bem saudável, aparentemente, né? As crianças já gostavam do quê? Né? As brincadeiras saudáveis que tinha ali na família. E o Ivan, ele já tinha um históricozinho assim, entendeu? Aos 13 anos, ele já era considerado um delinquente pela polícia. Aos 17 anos, ele foi enviado para um centro de detenção juvenil por aí praticar roubos e furtos de veículos. Segundo o irmão dele, que se chama Boris, ele falou que desde muito cedo o Ivan apresentava sinais assim de psicopatia. Quando ele tinha por volta dos 17 anos, né, ele contou para esse irmão dele, o Boris, que ele foi assaltar um taxista e, enfim, o taxista deve ter feito algum movimento, reagiu, não sei. E ele atirou e tirou a vida, né? Desviveu esse motorista de táxi. Mas, na época, foi feita uma investigação sobre esse caso e não se ligou esse caso ao Ivan. E uma outra pessoa foi condenada e cumprir a pena sobre esse caso, que, enfim, segundo a investigação, quem cometeu o crime foi essa pessoa. Mas o Ivan, com 17 anos, confessou pro irmão dele, pro Boris, que ele que havia cometido esse crime. Em 1971, quando ele tinha 27 anos, ele foi acusado de abusar intimamente de duas jovens, que ele estava dando carona para elas. Eles saíram de Liverpool, nos subúrbios de Sydney, e eles estavam indo para Melbourne. Nos depoimentos dessa jovem, elas falaram que o Ivan tinha facas dentro do carro e cordas. Mas aí, por falta de provas, ele foi absolvido. Falando um pouquinho da vida pessoal do Ivan, ele se casou em 1984 com Karen Duke. E o relacionamento deles durou apenas 3 anos. E quando eles se separaram, o Ivan foi lá e colocou fogo na casa dos pais da Karen. Simples assim, né? Acho que ele não gostou do término e tacou fogo lá na casa dos pais da mulher. E nessa ocasião, ela testemunhou contra o marido, falou que ele era muito violento e que ele era obcecado por armas de fogo. Então o homem tinha um histórico terrível, gente. Terrível mesmo. Bom, mas seguindo na história, na verdade, voltando um pouco na história, entre os anos de 1971 e 1973, algumas mulheres desapareceram na região de Sydney e de Canberra. Corpos foram encontrados em áreas rurais desses locais, né? E a forma como os corpos estavam se parecia muito com... Os ferimentos eram parecidos com os casos que eu vou contar mais pra frente pra vocês, que foram comprovados que foi o Ivan. E, inclusive, na época, ele até chegou em alguns casos a ser investigado, mas ele nunca foi condenado por esses casos que aconteceram aí na década de 70. Seguindo aí, entramos na década de 80. A Austrália, gente, ela passou a ser, assim, um dos destinos mais procurados para quem era mochileiro, né? Eram principalmente pessoas da Europa, né, que iam para a Austrália para fazer uma viagem nesse estilo mochileiro, que é um estilo de viagem mais barato. Então, você simplesmente bota uma mochila nas costas e vai. E muitas vezes a pessoa passa um bom tempo, né? Tem-se a permissão de passar um tempo maior no país. Então, às vezes, eles conseguem até trabalhar um pouco, aí junta um pouco de dinheiro, viaja mais um pouco. Tem muita gente que faz, inclusive, isso até hoje. Tem um visto de trabalho, se eu não me engano, que é férias mais trabalho, algo assim, tipo um trabalho de férias, que a Austrália libera principalmente para europeus, muito para franceses. Muitos franceses usam isso hoje em dia. Tem para brasileiro também, gente, mas a quantidade que eles liberam por ano é muito, muito pouco comparado com a quantidade de vistos que eles liberam para europeus. Então, tem essa facilidade aí. Na década de 80 explodiu, então, essa questão de mochileiras, jovens principalmente, colocarem suas mochilas nas costas e irem para a Austrália. E o modo como eles viajavam era sempre de carona. Imagina, na época não tinha Google Maps, não tinha aplicativos de transporte, tipo Uber, nem para você saber a questão dos transportes públicos mesmo, e a quantidade de transportes públicos era menor, principalmente entre distâncias muito grandes de cidades do interior ou áreas rurais. Era bem mais difícil e as pessoas que mochilavam, elas queriam conhecer o país inteiro, porque tem paisagens maravilhosas em várias regiões, né, da Austrália. Então eles pediam o quê? Carona. E era muito comum isso, década de 80, década de 90, era comum. Eu confesso que na minha adolescência eu já sim peguei carona com quem eu não conhecia, mas hoje eu não
tenho assim, a menor coragem de fazer isso. Mas a última vez que eu peguei carona foi quando, em 2018, eu fiz uma viagem com a minha amiga Paula e um outro amigo nosso. Nós fomos da Irlanda para o país de Gales. Era um domingo quando a gente chegou lá. O que aconteceu? Não tinha transporte público para ir para os lugares que a gente queria ir. A gente queria ir para um farol que tinha lá. E caminhando e verificando isso, que a gente, poxa, não tem ônibus, não tem nada. Será que a gente vai a pé? O que a gente faz? Um casal tava com seu cachorro no seu carro. E eles viram que a gente tava aí naquela situação. E aí eles vieram conversar com a gente, foram super solícitos, super simpáticos. E a gente falou, a gente quer ir nesse farol. Aí eles, entra aqui que a gente leva vocês até lá. E, gente, a gente entrou no carro. E eles realmente levaram a gente até o farol. Eles mesmos disseram que, assim, pra descer até o farol, que foi gente, descer a costa inteira até o farol e voltar, seria um passeio de mais ou menos 2 horas. E aí eles falaram, então daqui 2 horas a gente volta e leva vocês para pontos turísticos mais movimentados, que de lá vocês conseguem pegar transporte público, porque esse lugar era bem afastado. E realmente, gente, depois de 2 horas eles estavam lá, voltaram para buscar a gente. E assim, foram os nossos guias turísticos e meios de locomoção, sabe? Mas assim, era 3 contra 2. Na verdade, era 3 pessoas contra 2 pessoas e um cachorro. Mas eles não aparentavam, assim, de verdade, perigo. Mas, hoje, pensando bem, imagino que todas as pessoas que pegaram carona com o Ivan também não imaginavam que ele iria fazer o que fez, né? Mas nessa época que a gente tá falando aqui era normal, já vimos inúmeros casos, principalmente casos americanos, de pessoas que desapareceram por pegar carona. Inclusive o vídeo da próxima terça-feira, meio-dia, é na Austrália também, é de mochileiras. São de mochileiras que pegaram caronas e, spoiler, uma delas era brasileira. Então não percam o próximo vídeo da semana que vem. Mas agora vamos começar a falar das vítimas, né, que começaram aí a aparecer. A primeira vítima foi encontrada em 19 de setembro de 1992 na floresta estadual de Belanglo, a 120 quilômetros de Sydney. 2 corredores descobriram um corpo parcialmente coberto pela terra, com o rosto virado para o chão e as mãos amarradas nas costas. Na manhã seguinte, enquanto a polícia investigava o local, eles encontraram um segundo corpo, a poucos metros de onde foi encontrado o primeiro. As investigações revelaram que aqueles eram os corpos de Caroline Clark, de 21 anos, e Joanne Walters, de 22 anos. Eu vi uma entrevista dos pais da Caroline, então sobre ela a gente vai ter um pouco mais de informação. Caroline Clark era uma britânica, ela morava em Slanley, na Inglaterra, com a sua família. Ela era a caçula aí de 3 filhos, os pais dela se chamavam Jacques e Ian. E os seus pais falaram que ela economizou bastante para poder fazer essa viagem, que ela estava muito animada, que ela juntou o dinheiro dela, comprou a passagem, e aí eles ficaram felizes de ver a emoção dela de conseguir fazer aquilo sozinha, que em nenhum momento eles pensaram em impedir ela de ir lá realizar o sonho de fazer esse mochilão. A Caroline, ela juntou o dinheiro para fazer essa viagem trabalhando como au pair, e depois de conhecer a Austrália, ela queria também viajar para a Indonésia e para a China. A outra vítima era Joanne Walters, que também era britânica. Ela era do país de Gales. As duas se conheceram na Austrália e decidiram seguir juntas em uma viagem pelo sul do país. No dia 18 de abril de 1992, as duas deixaram o hotel para mochileiros em Sydney e seguiram para o sudeste de Nova Gales do Sul. Após isso, elas não deram mais notícias, então as suas famílias comunicaram o desaparecimento das duas para a Embaixada Britânica na Austrália em abril de 1992. Elas foram encontradas, gente, em setembro de 1992, lá na floresta, como eu já relatei para vocês. Então, os pais, assim, ficaram 5 meses sem notícias nenhuma das filhas, né? E isso é uma coisa comum também em viagens. Eu já viajei muito sozinha. E às vezes você conhece alguém, né, no hostel que você fica, que normalmente de viagem barata a gente fica em hostel. E você conhece alguém que vai fazer o mesmo percurso que você e você se junta ali pra fazer junto, é normal, faz amizades. E as duas fizeram amizades, decidiram fazer o trajeto juntas. E da última vez que elas deram notícias, elas estavam saindo desse hotel para mochileiros em Sydney e disseram aí que a próxima parada delas seria aí no sudeste de Nova Gales do Sul. Coisa que nunca aconteceu. Os pais perceberam, não chegou notícia, eles informaram então a polícia. 5 meses depois acontece isso, né, de acharem os 2 corpos
lá na floresta. E é agora, gente, que a coisa fica bem gráfica. Vou contar o que aconteceu com as duas. Tem muito canal, gente, que não gosta de ser muito gráfico. Não vou ser tão explícita também. Mas o que eu conto aqui, e depois você assistiu aos filmes, você fala, meu, é realmente... Aí você vê se tornar real aquilo que, no caso, eu estava lendo na hora que eu estava fazendo o meu roteiro, sabe? Então a coisa vai ficar bem gráfica, então já deixo aqui o alerta de gatilho. Se você, enfim, pode ficar impressionado com esse tipo de coisa envolvendo armas brancas, né, faca e arma de fogo, e enfim, brutalidades cometidas, né, contra pessoas. Fica aqui meu alerta de gatilho, sai do vídeo, gente, não assista, porque não vai te fazer bem. E é isso. E pra quem decidiu ficar, bora aí começar a contar o que aconteceu com as meninas. A Joane, ela foi encontrada com 3 facadas no peito do lado direito, uma do lado esquerdo e mais uma no pescoço. E aí, quando eles moveram o corpo dela, colocando ela de bruços, eles constataram que foi um ataque assim frenético de golpes. Foram encontradas outras 2 feridas de facadas do lado esquerdo e mais 5 à direita e 2 na coluna, na base do pescoço. Ou seja, gente, no total foram aí constatados 14 golpes, né? Que eles foram constatados e medidos ali, 14 golpes na Joane. Aí depois, nos exames assim mais profundos, assim, eles identificaram que 5 dessas facadas foram dadas na coluna. E eles identificaram também, gente, que os golpes da coluna foram dados antes dos golpes fatais. Então, essa é uma característica, assim, muito Ivan Mila, entendeu? Muito característica dele, desse SK. E dá pra você ver no filme, gente. Muito real, assim. Ele primeiro enfia a faca na coluna e ele torce, assim, aonde ele enfia na coluna, ele torce pra separar realmente a coluna. E aí a pessoa fica sem movimentos, né? Principalmente da cintura para baixo, o que as tornam ainda mais vulneráveis, impossibilitadas de defesa. E então ele dá sempre esse golpe primeiro para depois dar os demais, enfim, os que vão levar a pessoa, né, aí a perder a vida. 2 costelas foram aí totalmente decepadas. Ela não tinha ferimentos nas mãos, que normalmente as pessoas têm quando elas tentam se defender, principalmente quando é golpe de faca. A pessoa normalmente leva a mão assim para tentar se defender e não tem ferimento nenhum disso, o que demonstra que ela realmente deve ter ficado sem movimento, talvez do pescoço para baixo. E também tinha restos de uma mordaça e de ligaduras na região do pescoço, o que indicou aí que ele tinha completamente o domínio dela ali no ato, no momento que ele estava cometendo o ato. Falando agora dos ferimentos da Caroline Clarks, seus braços estavam esticados acima de sua cabeça, que tinha um pano vermelho enrolado em volta. Buracos de bala eram claramente visíveis no pano em decomposição. O pano foi cuidadosamente removido e a extensão dos ferimentos tornou-se evidente. Um total de 10 buracos de bala foram encontrados no seu crânio. Desses 10 ferimentos de entrada, apenas 4 ferimentos de saída foram encontrados. 4 projéteis completos de calibre 22 foram recuperados de dentro do crânio. A frente do rosto e a mandíbula foram quebradas, possivelmente danificadas por balas que saíam. Ela tinha uma única facada na parte superior das costas, idêntica às feridas da primeira vítima. Durante a autópsia, um especialista em balística estava acompanhando ali, conforme foram tirando as balas, ele já ia pegando. Estava muito confiante de que aquelas balas iam ser parecidas com outras balas que eles encontraram ali no local. E assim, na reconstituição do ataque à Caroline, a primeira impressão que eles tiveram é que tivesse sido feita em três direções diferentes, né? Eles constataram, na verdade, que foram feitas de 3 direções diferentes. Aí meio que parecia, será que eram 3 pessoas? Mas não, na verdade, gente, o que esse homem fazia? Ele dava tiros na cabeça da menina, aí ele movia o corpo, ele virava, eu já acertei essa parte, agora eu quero acertar tal parte. Aí ele movia ela e atirava de novo. Agora eu quero acertar a parte da frente. Aí ele movia o corpo e dava os demais. Então, foram todos feitos pelo Ivan, nessa coisa sádica aí dele, de praticamente utilizar a menina como um tiro ao alvo.
Pelo fato aí de uma delas ter sido agredida com faca, né, e a outra por tiros, eles achavam aí que se tratavam de duas pessoas. Então, no começo das investigações, eles estavam procurando por duas pessoas. Porém, no ano seguinte, novos corpos começaram a aparecer e eles passaram a ter uma nova visão sobre o caso. Em outubro de 1993, um homem que estava colhendo lenha ali na floresta, nessa floresta de Belanglo, ele encontrou um crânio. E aí ele chamou a polícia foi até lá e eles acabam encontrando ali junto desse crânio uma cova rasa e encontram mais 2 corpos. Só de olhar ali, eles já viram que o modo de desviver as vítimas eram muito parecidos com o da Joane e o da Caroline. As vítimas foram identificadas como James Harold Gibson e Deborah Phillips Everest. Deborah e James eram super jovens, eles tinham apenas 19 anos e eles não eram qualquer tipo de mochileiros. Eles eram australianos, então assim, gente, não tinha barreira de idioma, eles eram do país, falavam a língua, tinham família no país, conheciam muito bem a localização, né? Assim como a gente aprende a parte geográfica do país que a gente mora, eles sabiam muito bem. Então, não eram estrangeiros, mas mesmo assim, eles estavam viajando aí com esse modo de carona e, infelizmente, pegaram carona com o Ivan e foi isso que aconteceu com eles. Foram encontrados aí, somente a ossada deles aí na floresta. James adorava viver um estilo mais hippie, ele tinha cabelos compridos e sempre usava um chapéu. Já a Deborah também tinha cabelos longos escuros e um sorriso lindo. Deborah e James desapareceram em dezembro de 1989. Desde essa data, a família nunca mais teve notícia dos dois, até outubro de 1993, quando os restos do casal aí foram encontrados na floresta. O corpo do James foi encontrado com diversos ferimentos provocados por uma longa faca de caça. Os golpes foram tão fortes e profundos que quebraram sua coluna e perfuraram seus pulmões. Já a Deborah teve o crânio fraturado e a mandíbula quebrada, além de ter sido esfaqueada nas costas. Após a descoberta desses 2 novos corpos, mais de 300 policiais foram lá para essa floresta para fazer uma varredura no local. E poucos dias depois, dia 1º de novembro, eles encontraram o corpo de Simone Schmidt, de 21 anos. Simone era uma jovem alemã, sua família e amigos a chamavam de Simi e ela foi descrita como muito aventureira. Simone foi vista pela última vez em Liverpool, a oeste de Sydney, pedindo carona para o sul. A viajante confiante e experiente, que já tinha visto grande parte do mundo, terminava os seus dias em uma floresta solitária a milhares de quilômetros de distância da segurança de sua casa. E, gente, a Simone, os pais dela, já sabiam que ela estava desaparecida, ela já estava desaparecida há um bom tempo. E os seus pais ficaram sabendo que o seu corpo foi encontrado pela rádio. Então, a rádio lá da Alemanha anunciou, lá na rádio, que havia sido encontrado um corpo de uma menina, assim, da descrição. E eles vão até as autoridades alemãs, para falar, olha, é a nossa filha, a pessoa que vocês estão anunciando aí na rádio. Só que a polícia alemã não confirma, apesar da polícia australiana, ao comunicar à polícia alemã sobre encontrar o corpo nos pertences, eles sabiam o nome da vítima, a polícia alemã preferiu não confirmar para a família, então a família teve que esperar mais 2 semanas o corpo dela chegar lá e aí eles fazerem um reconhecimento ali, não sei se deu para fazer reconhecimento, mas esperou chegar lá com os pertences, com tudo, para que a família reconhecesse e aí sim pudesse ter como confirmada a morte da Simone e fazer aí o enterro dela. O corpo da Simone foi encontrado ainda parcialmente vestido com a camisa e a roupa íntima de cima, o sutiã, levantados até o pescoço. Ela estava com shorts verde pendurado na região da pelvis com o laço do cordão desfeito. Várias joias e 2 moedas foram encontradas ao lado do corpo e ela levou várias facadas na parte superior do tronco. Apenas aí 3 dias depois de encontrarem a Simone, mais 2 vítimas foram encontradas. O casal alemão Anja Habschied e Gabor Nausbanner, vou deixar, gente, o nome deles descrito aqui, desculpa
se eu estiver falando errado. Mas o casal foi visto aí pela última vez numa quinta-feira, dia 26 de dezembro de 1991. Eles deixaram aí, então, um albergue em Sydney. A tradução foi como albergue, mas talvez deva ser tipo um hostel, assim. Não acredito que seja albergue, tipo, gratuito. Deva ser um lugar mais barato, né? Que ficava em King's Cross, no leste de Sydney. O que eles avisaram pra família, né? Que eles iam sair de lá, que eles iam viajar até Adelaide e depois para uma outra cidade chamada Darwin. Mas assim que eles saíram lá desse hostel, nunca mais foram vistos. O Gabor foi baleado na cabeça 6 vezes. Seu jeans estava com o zíper aberto, mas com o botão fechado, como se ele tivesse sido despido e rapidamente vestido. Já a Anja estava sem o seu crânio, que parecia ter sido cortado por um facão ou espada. Sua cabeça, na verdade, né, o seu crânio, não estavam no local e nunca foi encontrado. O corpo da jovem estava sem a parte de baixo de suas roupas, o que sugere que ela tenha sido violentada intimamente. No entanto, o estado do corpo impediu que os policiais determinassem o que aconteceu ao certo. Os policiais encontraram na floresta vestígios de um acampamento com cartuchos do mesmo rifle que foi usado no assassinato dos mochileiros. E assim, gente, conforme os corpos eram descobertos, diversas informações começaram a chegar na família, falando do Ivan e falando da família Miller. Muito dessas informações se deviam ao fato de eles serem uma família que andava assim fortemente armados. E sempre tinham facas, sempre tinham armas e porque eles sempre estavam na região. Então chegou-se muitas informações sobre a família. E quando eles começaram, né, a investigar a família, começaram a investigar o Ivan, eles viram, né, lá, abriram a ficha dele e viram que teve aquele caso daquelas 2 mochileiras, né, que haviam sido abusadas e falaram que foi o Ivan, mas que por falta de provas ele foi absolvido, né? Então eles já viram que tinha aí isso na ficha do Ivan e eles começaram a investigar ele melhor. E aí, gente, que aconteceu o quê? Enquanto a polícia buscava por mais pistas, mais informações, né, sobre o Ivan, eles receberam uma ligação de um homem que se chamava Paul Onions, Paulo Cebolas, Paul Onions. Ele fala que no ano de 1990, ele conta, né? Ele entrou em contato com a polícia australiana e falou assim: olha, no ano de 1990 eu tava fazendo um mochilão pela Austrália, eu peguei carona com um cara chamado Ivan Miller e eu vi dentro do carro cordas e armas. E ele falou que quando ele viu aquilo, na primeira oportunidade que ele teve, ele abriu a porta do carro e saiu rolando. E ele falou que o Ivan perseguiu ele. E além de perseguir, ele atirou na direção do Paul enquanto o Paul corria. E um outro motorista parou e ajudou o Paul a sair dali, levou ele até a cidade mais próxima. E quando ele chegou na cidade mais próxima, ele foi até a delegacia, ele contou o que aconteceu com ele, falou tudo. Mas não deram atenção, não deram ouvido, só deram dinheiro para ele conseguir chegar até aí o consulado britânico em Sydney, para que daí ele seguisse a vida dele, voltasse para o país dele, e nada foi feito. E então ele volta para o país dele, depois de ter passado por isso, e quando ele vê as notícias, porque, gente, esse negócio de, assim, que eu percebi morando em Portugal, tudo que acontece nos países que foram colônias, passam muito nos jornais dos países colonizadores, né? Então, quando eu vivia em Portugal, lá passa muita coisa do Brasil. No jornal tem-se muitas notícias do Brasil, até notícias de crimes, assim, sabe? E a gente sabe que a Austrália foi uma colônia, né, da Inglaterra, e então tudo que acontece lá na Austrália passa nos jornais britânicos também. E o Paul assistiu sobre isso, viu mais ou menos a região, viu mais ou menos o modus operandi, ele falou assim: meu, foi o cara que me atacou. E aí ele liga para a polícia lá australiana, para a Polícia Federal Australiana, e a polícia paga o voo para ele ir de Londres até Sydney. E aí eles mostram a foto de 13 pessoas, e no meio dessas 13 pessoas estava a foto do Ivan, e ele aponta diretamente pro Ivan, sem titubear, e falou: esse aqui foi o cara que tentou me matar. Então aí, em 26 de fevereiro de 1994, a polícia já fica rondando ali a casa do Ivan, monitorando os passos dele. Eles descobrem que ele vendeu um carro que ele tinha, que era um Nissan, que tinha aí tração nas 4 rodas. E ele vendeu esse carro aí, logo depois começaram a aparecer os corpos, então eles acharam um pouco suspeito, porque era um carro que conseguiria rodar aí na floresta. E logo após surgirem as
notícias de terem encontrado esses corpos, ele vai e vende esse carro. Isso também foi suspeito para a polícia. Outra coisa que a polícia também confirmou é que o Ivan não estava trabalhando nos dias que essas vítimas desapareceram. Foi então que 22 de maio de 1994, eles vão lá e prendem o Ivan. Foram aí mais de 50 policiais fortemente armados para a casa do Ivan para estar aí prendendo eles. E a princípio ele foi preso pelo que ele fez com o Paul, né? Porque o Paul fez o reconhecimento dele, então tinha um caso ali fechado sobre o Paul, um relato, mais a identificação dele, né? Então já tinha um caso fechado aí. E também por conta das armas que foram encontradas na casa dele. Então, por conta disso, ele já foi preso. E as armas, as facas que foram encontradas batiam muito com os ferimentos das vítimas que foram encontradas. Também foram encontrados moedas estrangeiras, roupas, uma barraca, sacos de dormir, equipamentos de acampamento e câmeras pertencentes a várias suas vítimas. A casa da sua mãe e a casa de mais 5 dos irmãos dele foram revistadas por mais de 300 policiais ao mesmo tempo. Então foi uma operação para eles irem rapidamente para casa, né, para essas 6 casas e revistassem tudo antes que eles pudessem jogar alguma coisa fora, enfim. E nessa ação aí eles descobriram mais 24 armas, 250 quilos de munição e outros pertences das vítimas. Enquanto isso, 2 irmãos dele, o Richard e o Walter, também foram julgados por terem encontrado essas armas na casa deles, né? Então eles responderam por isso. Então o Ivan foi aí preso e do dia 24 de outubro até 12 de dezembro, mais de 200 testemunhas foram ouvidas, foram muitos dias de audiências preliminares ali para eles levantarem o maior número de informações possíveis. E em 26 de março de 1996, o julgamento foi aberto na Suprema Corte. E a defesa do Ivan alegou que não haviam provas suficientes para comprovar aí que foi o Ivan que cometeu os crimes. E eles até tentaram transferir a culpa para outros irmãos do Ivan. O Ivan saiu atirando para tudo quanto é lado, botou a culpa nas costas dos irmãos. E foi esse argumento que a defesa dele utilizou. 145 testemunhas prestaram depoimento aí por parte da defesa, inclusive muitos familiares tentando criar álibis aí para o Ivan. Então, gente, foi um julgamento gigantesco. 200 pessoas ouvidas da acusação, 145 pessoas ouvidas da defesa. Foram muitos dias. E aí, em 27 de julho de 1996, após 18 semanas de depoimentos, o júri considerou o Ivan aí culpado por todos esses 7 assassinatos. E para cada vítima, ele recebeu uma condenação de prisão perpétua. Então foram aí 7 condenações de prisão perpétua. Ele também foi condenado aí pela tentativa de homicídio, cárcere privado e por roubo que ele cometeu contra o Paul Onions, né? E para esse crime que ele cometeu contra o Paul, ele recebeu a pena de mais 6 anos por cada um dos crimes. Mas muitos outros corpos foram encontrados. Muitos outros corpos, assim, que pareciam muito com o modus operandi aí do Ivan. Então, a polícia, sim, acredita que possa haver muitas e muitas mais vítimas do Ivan. O Ivan, gente, ele já não tá mais preso. Em 27 de outubro de 2019, ele faleceu de câncer, enquanto ele estava preso numa prisão de segurança máxima em Long Bay, em Sydney. E o Ivan, ele nunca confessou os crimes. Ele ficou todos esses anos preso até a sua morte e ele nunca confessou. Gente, como eu falei, nos filmes, a forma como ele faz ali, você vê a cena, é muito mais forte do que eu estar descrevendo aqui pra vocês. O primeiro filme não é assim tão forte, mas o segundo já é bem mais forte. E o segundo, vou dar um spoiler, alerta de spoiler aqui. O segundo, a principal vítima é baseado na história do Paul. Enfim, o filme parece que você tá vendo os casos do Ivan mesmo e o personagem principal lá, gente, ele é horrendo. Eu fiquei com medo do cara, sério. Se eu penso nele, já me dá medo, porque ele foi um ator muito bom mesmo que interpretou esse papel, né? E é isso, assistam os filmes se você gosta. Vou deixar no primeiro comentário fixado. Tá aí, então, uma história de Jessica
australiano. Então me diga aqui nos comentários se você já conhece essa história. O que vocês acharam do vídeo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar nos comentários. Se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para vocês serem notificados aí, né, quando eu posto um novo vídeo. Mas toda terça-feira, meio-dia, aqui no canal é para ter vídeo. Se eu for uma pessoa organizada e direita, é para ter. E é isso, gente. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Um beijo e até o próximo vídeo.